Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico popular sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Lição número 6. Principais erros contra a Bíblia. A Bíblia é a tradição oral. A Bíblia é a palavra de Deus escrita que chegou até nós pela Igreja, a tradição. É a palavra de Deus não escrita, mas transmitida à viva voz e conservada pela Igreja e seus ensinamentos na liturgia e na disciplina. Grande questão entre católicos e protestantes. Os protestantes, a doutrina e o ensinamento de Jesus estão somente na Bíblia. Os católicos, a doutrina e o ensinamento de Jesus estão na Bíblia e na tradição. Tese. O ensinamento de Jesus não está apenas na Bíblia, mas também na tradição, isto é, no ensino oral da palavra de Deus. Primeiro, Jesus não mandou que os apóstolos escrevessem a Bíblia. Só mandou que pregasse e ensinasse a sua palavra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Quem a vós ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. Segundo, todos os apóstolos foram enviados. Ide e pregai. Mas só alguns escreveram, apenas no fim de sua vida. Terceiro, se fosse fundamental o ensino da Bíblia escrita, todos os apóstolos primeiro teriam escrito a Bíblia e depois teriam pregado. Mas foi ao contrário. Eles foram enviados e pregaram a palavra de Deus de viva voz, tradição. E a maioria dos apóstolos não escreveu nada, só pregou a palavra de Deus de viva voz. Quarto, conforme a teoria dos protestantes, os apóstolos que não escreveram a Bíblia ou que não ensinaram com a Bíblia na mão, não teriam pregado e difundido a palavra de Deus. Mas o certo é que todos eles pregaram a palavra e todos morreram mártires por causa da palavra que pregaram. Mesmo na Bíblia, há muitos trechos em que se demonstra claramente que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Retém a forma de sãs palavras que de mim ouvistes, inspirada na fé e na caridade de Jesus. 2 Timóteo 1,13. Mantendo-vos firmes, irmãos, e guardais o ensinamento que recebeste, quer pela palavra, quer pela nossa carta. 2 Tessalonicenses 2,15. Pela palavra significa pela tradição, isto é, pelo ensino oral. Pela nossa carta significa pela Bíblia por escrito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mandamos que vos afasteis de todo irmão que se entrega à preguiça e não segue a tradição que de nós recebeste. 2 Tessalonicenses 3, 6. Tu, pois, meu filho, ser forte na graça de Cristo, e o que de mim ouviste perante muita testemunha, confia-o a homens fiéis capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Eis aqui a tradição oral. Naquela época, usava-se pouco a Bíblia, mas ensinava-se de viva voz, que é a tradição. Os protestantes dizem que o ensinamento de Jesus está todo na Bíblia. Está errado. De fato, abramos a Bíblia. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. João 20 e 30. Há ainda muitas coisas feitas por Jesus, as quais, se conter os livros que se deveriam escrever, que se escrevesse uma por uma, creio que este mundo não poderia conter os livros que se deveriam escrever. João 21, 5. Mais claro do que isto, não é possível. Conclusão. Nenhum protestante pode demonstrar que a sua Bíblia é a autêntica palavra de Deus. Pelo motivo que nenhuma igreja protestante tem ligação com a igreja dos apóstolos. Eles nasceram 1500 anos depois. O que eles ensinam corretamente
a respeito da Bíblia são conhecimentos adquiridos antes deles pelo estudo, pela autoridade e pela tradição da Igreja Católica. Lição número 7. Interpretação da Bíblia. Há um só Deus, um só Cristo Salvador. Cristo fundou uma só igreja. A esta igreja, Cristo entregou a sua mensagem, a Bíblia, que é a verdade. A verdade é uma só. Quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? Única e exclusivamente a autoridade da Igreja Católica. Posições. Católicos. A interpretação da Bíblia cabe apenas à autoridade da Igreja. Os protestantes. A interpretação da Bíblia é livre, cada um pode interpretar como quiser. Tese. A interpretação da Bíblia cabe à autoridade da Igreja. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, 2 Pedro 1,20. Mais claro do que isso não é possível. Assim vos escreveu também o nosso caríssimo irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando-vos dessas coisas, como faz também em todas as suas cartas. Nelas há, porém, alguma coisa difícil de compreender, e as pessoas pouco instruídas ou poucos firmes deturpam, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria ruína. 2 Pedro 3, 15 e 16. Pessoas pouco instruídas que deturpam a Bíblia, parece que os tempos não mudam. A palavra de Deus deve levar as pessoas ao respeito do irmão, a amar o irmão, e sobretudo deve levar ao coração do que a ler mais paz e serenidade. Muitos são as opiniões dos homens, e as más imaginações levam ao engano. Eclesiástico 3, 24. Procure ainda na sua Bíblia, Mateus 12, 23, versículo 29. Atos 8, 30 ao 35. Jesus entregou sua mensagem à igreja. A igreja compete a reta interpretação da Bíblia. Jesus aproximou-se de seus discípulos e falou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinar a todas as gentes. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 16 e 20, Marcos 16, 14 a 16. Disse Jesus e seus discípulos: Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeitam, a mim é que rejeita. Lucas 10, 16. Leia também 2 Coríntios 10, 4 a 5 e 1 Timóteo 3, de 14 ao versículo 15. Desastrosas consequências da livre interpretação da Bíblia. Há no mundo atual centenas e centenas de igrejas ou seitas, cada uma diferente da outra. Cada uma prega um Cristo diferente, cada uma prega a verdade diferente, uma moral diferente. Se Deus é um, se Cristo é um, se a verdade que Cristo ensinou é uma só, deve haver uma só interpretação da verdade contida na Bíblia. Mas não é assim para as seitas protestantes. Cada qual interpreta como quer, mas as consequências são a divisão e a separação entre os cristãos. Isto é, um escândalo aos olhos do mundo, e é contrariar Cristo, pois ele quer que há um só rebanho e um só pastor. João 10, 16. Conclusão. Na Igreja Católica ensina-se a única verdade, a única moral, usa-se a mesma liturgia e se obedece ao único pastor, o Papa. E a Igreja é a Igreja Universal, a Igreja de Cristo. É a sua Igreja, sinta-se seguro e ame a sua Igreja. A Igreja é Cristo continuado na história. Lição de número 8. Fé e obras, requisitos essenciais para salvar-se. Lutero, fundador dos protestantes, baseando-se em Romanos 3,28, proclamou que só a fé salva. Os seus seguidores de hoje andam no mesmo caminho errado. De fato, não há nada mais anti-evangélico do que pensar e agir desta maneira. Eis que se baseia Lutero.
Sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. Esclarecimento. Paulo escreve aos romanos, que eram pagãos, acostumados a adorar ídolos ou falsos deuses. Por isso, acentua a importância e a necessidade de uma fé total em Cristo, mas não exclui as obras como necessárias para a salvação. Vejam mais adiante. Posições protestantes. Só a fé em Cristo salva. Os católicos, para se salvar, é preciso a fé e as obras, que são o amor para com Deus e para com o próximo. Tese. Para salvar-se é necessário ter fé e cumprir as obras da fé. Demonstração. Ainda que possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou. 1 Coríntios 13, 2 e 3. Caridade é obra, é ação, é prática da fé. Se alguém tiver fé, mas não tiver caridade, nada é nada, não é nada, não tem nada, nem a salvação. Paulo diz, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E também diz, a plenitude da fé sem a caridade, obras, não é nada. É contradição? Não, de maneira nenhuma. Lutero e seus seguidores é que interpretaram mal, entenderam mal. Paulo era inspirado e Lutero não. Jesus ensinou, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Fazer a vontade do Pai é praticar a caridade, fazer boas obras. Dizer Senhor, Senhor, é falar que tem fé e não pratica as obras da fé. Os que fazem isso não se salvarão. Diz Paulo ainda, Deus dará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Paulo não diz que Deus dará a salvação segundo a fé de cada um, mas que Deus dará a salvação a cada um segundo as suas obras. A fé em obras é morta. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Porque estas palavras de Tiago são claras demais. Então Lutero declarou que não era autêntica, bom sistema de agir. Cristo foi mais claro ainda e mais terrível contra os que dizem ter fé e não fazem as boas obras da fé. Apartai-vos de mim, maldito, ao fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e preso e não me visitaste. Mateus 25, 41, 46. Jesus é claro demais, recusa a salvação a todos que não praticam boas obras. Se queres entrar na vida eterna, salvação, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Colossenses 1:24. De fato, Paulo sofreu muito, trabalhou muito para se salvar, completando nele mesmo o que Cristo começou. Tentativa insuficiente. Um pastor protestante, para defender seu ponto de vista, só a fé salva, tentou explicar que o bom ladrão se salvou sem as obras. Não é verdade. O bom ladrão se arrependeu, aceitou, sofreu o castigo como amor. Repreendeu o outro que blasfemava, exortou a se arrepender e defendeu Jesus contra o insulto do outro. Lucas 23, 39, 43. Tudo isso é realizar obras. Conclusão. Nenhum copo de água dado por meu amor ficará sem recompensa. Mateus 9, 41. Continuemos nós praticando o que Cristo nos ensinou, o amor, o perdão, a compreensão, a visita aos doentes, etc. E com muita fé que teremos a salvação, pois a fé é estéril, é só de palavras, não salva. Lição de número 9. Culto às imagens. O cavalo de batalha de muitos membros das seitas protestantes é acusar os católicos de adorar imagens. Muitas vezes consegue confundir os mais simples, dizendo que Deus proibiu fazer imagens, etc. e etc. Esclarecimento. Imagem é representação de um ser em seu aspecto físico. Assim, imagem é uma fotografia, uma estátua, um quadro, etc. Adorar
é um ato de considerar Deus como o único Criador e Senhor do mundo. O culto de adoração somente se pode dar a Deus porque só Ele é Criador e Senhor do universo. Ídolo é um falso Deus, inventado pela fantasia humana, sol, lua, animais e outras entidades. Idolatria é o ato de adorar o falso Deus, ou seja, é considerar o falso Deus como Criador e Senhor do universo. É o pior e mais grave pecado que se possa fazer. Venerar é imitar, honrar, louvar a Virgem e os santos, porque são nossos modelos na fé e na prática da caridade. Deus proíbe a fabricação de ídolos, não de imagens. Uma vez que o povo hebreu estava cercado de povos que adoravam ídolos, falsos deuses, e para que o povo hebreu não os imitasse neste horrível pecado, Deus fez saber ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem figura alguma do que está no céu ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, não lhe prostrarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Êxodo 20, de 1 a 5. Como se percebe, Deus proíbe severamente a fabricação de imagens, de ídolos, falsos deuses, para serem colocados no lugar de Deus verdadeiro, porque somente Ele, Deus, é Deus único e verdadeiro. Deus manda fazer imagens. Quando as imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus, isto é, quando as imagens não são para serem adoradas, então o mesmo Deus manda fazer imagens e muitas. O Senhor disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Estes querubins terão 2 asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu virei ter contigo. Êxodo 25, 18 a 22. Dentro do Santíssimo foram postos 2 querubins de madeira. 1 Reis 6, 26. Todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas. 1 Reis 6, 29. O Senhor disse a Moisés: fazer uma serpente de bronze. Números 21, 8. Vê também 1 Reis 7, 29, Ezequiel 41, 18, Sabedoria 16, de 5 a 8. Como se vê, Deus não proibiu fazer imagens, pois Ele mesmo as mandou fazer. Deus proibiu fazer imagens de ídolos, isto é, falsos deuses, e a eles prestar culto de adoração, a saber, considerá-lo como Criador do mundo, as imagens de Maria dos santos, como também os monumentos aos heróis nacionais, não são ídolos, mas retratos de pessoas que se destacaram na fé, em Cristo, no amor ao próximo, e que nós devemos imitar. Ajoelhar-se. A maioria das vezes na Bíblia, ajoelhar-se ou prostrar-se diante de uma pessoa significa veneração, homenagem, respeito, saudação, etc. Confira aí na sua Bíblia, Gênesis 27, 29, 1 Reis 1, 16 a 22 e Êxodo 18, versículo 7, etc. Betsaide se ajoelhou e se prostrou diante do rei. 1 Reis 1,16. Betsaide não adorou o rei, mas reverenciou. Rezar a Deus por meio dos santos e da Virgem. Maria, os apóstolos e santos são amigos de Deus e nossos irmãos. Por isso pode pedir a Deus em nosso favor. Há muitos exemplos disso na Bíblia a conferir. 1 Samuel 7, 8, Eclesiastes 44, 1 a 2, 1 Reis 18, 7. Maria em Caná pediu em favor dos noivos e Jesus realizou seu primeiro milagre em atenção à sua mãe. João 2, de 1 a 12. O mesmo Lutero diz a respeito: ninguém nunca se esqueça de invocar a Virgem e aos santos, pois eles podem interceder por nós. Pedro, em nome de Jesus, realizou milagres. Atos 3, 8. E São Paulo diz: é bom rezar um pelos outros, e isto é agradável aos olhos de Deus. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Efésios 6, 18, 19. 10ª lição. A Virgem Maria é mãe de Jesus, mãe de Deus. A Igreja Católica sempre tributou a Maria uma veneração, uma imitação, um amor muito especial.
desde o início do cristianismo. O motivo é que ela é mãe de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Para esclarecer, pontos doutrinários. Jesus Cristo é o único Salvador e o Redentor. Jesus é Filho de Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo na natureza. A Jesus devemos o culto máximo de adoração. Em relação a Maria, Maria é uma criatura como nós, criada por Deus. A Maria não devemos culto de adoração, mas veneração, amor e imitação. Maria é mãe de Jesus, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Em Deus há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho eterno como Pai e o Espírito Santo, por vontade do Pai, se encarnam para salvar a humanidade. Encarnação do Filho de Deus. A divindade do Filho de Deus se uniu à humanidade no seio de Maria, e esta, por obra do Espírito Santo, deu à luz a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Maria, então, sendo mãe de Jesus Cristo, e este, sendo homem e Deus, é mãe do Filho de Deus, feito homem. Prova na Bíblia. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. O anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria, porém, disse: como é que vai ser isto, se eu não conheço homem nenhum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:30-35. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo, e com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Lucas 1:41-43. Aqui não há dúvida. Isabel, repleta do Espírito Santo, grita: a mãe do meu Senhor. O Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Celebrava-se núpcias em Caná da Galiléia, e estava lá a mãe de Jesus. João 2:1, Mateus 1:18, Marcos 3:31-32. Ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher. Gálatas 4:4-5. Está amplamente demonstrado, por meio da Bíblia, que Maria é mãe do Filho de Deus. Só não entende quem não quer entender. Quem não respeita Maria está contra a Bíblia. Um anjo do céu se apresentou diante de Maria e com muito respeito a saudou: ave cheia de graça. Lucas 1:28. Será que os que não gostam de Maria são mais perfeitos do que os anjos? Isabel, cheia do Espírito Santo, gritou ao ver Maria: bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:42. Só os que não estão iluminados pelo Espírito Santo não declaram Maria bendita entre as mulheres. Quem tem Deus reconhece que Maria é bendita entre as mulheres. E Maria disse: desde este momento todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas 1:48. São palavras da Bíblia, escritas na Bíblia, palavra de Deus. Os que honram, amam e imitam Maria, cumprem a palavra de Deus. Os que não amam, não honram e não imitam Maria, estão contra a Bíblia, não praticam a palavra de Deus. Conclusão: Maria é mãe do corpo misto de Cristo, a Igreja, e nossa mãe também. E quem tem mãe vive despreocupado, alegre, com segurança. Quem não tem mãe vive triste, preocupado, sem segurança, porque é órfão. Maria não vela apenas pela Igreja, tem um coração tão grande enquanto o mundo intercede ante o Senhor da história. Por todos os povos, isto bem registra a fé popular que põe nas mãos de Maria como rainha e mãe e destino de nossas nações. Puebla, documento número 289. A devoção a Maria é fonte da vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecer na escola de Maria, escutai sua voz, seguir os seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus: fazei o que ele vos disser. João 2:5. E como outrora em Canaã da Galiléia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens,
obtendo dele a graça desejada. Rezemos com Maria por Maria, ela é sempre a Mãe de Deus e nossa Mãe, Papa João Paulo II, em Aparecida. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima lição, vamos continuar a lição número 11. Jesus é o único Filho de Maria. E a paz de todos, salve Maria e viva Cristo Rei.